As últimas 24 horas foram de terror em Brasília. Esse não é o principal assunto desse vídeo, mas eu não poderia deixar de mencionar e comentar brevemente sobre a sequência de acontecimentos catastróficos para aqueles que estão hoje no poder. Bom, na manhã de ontem, quarta-feira, como você já deve estar sabendo, Daniel Vorcaro voltou a ser preso, dessa vez por ordem do ministro Mendonça, que assumiu recentemente a relatoria do caso Master no STF. Só que as 24 horas de avalanche de notícias que eu mencionei começam à tarde. Para começo de conversa, o cidadão que era conhecido como sicário de Daniel Vorcaro, responsável por espionar e intimidar desafetos do banqueiro e que também havia sido preso pela manhã, tentou se suicidar dentro da cela em que estava na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Apesar do desencontro de informações durante a noite sobre confirmação ou não da morte cerebral dele no hospital, aparentemente ele obteve êxito no seu objetivo. A pergunta que fica é, o que esse cara sabia que iria acontecer com ele dali pra frente para ter decidido assim tão rapidamente encurtar o caminho? Bom, na sequência começaram a aparecer na imprensa matérias com conteúdo de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e sua namorada. Essas mensagens estão nas mãos da Polícia Federal. Uma delas era sobre a reunião secreta que ele teve com Lula, com o ministro Rui Costa, com Gabriel Galípolo, que naquele momento estava prestes a assumir a presidência do Banco Central, e com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula. Esse encontro aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024 e foi omitido da agenda oficial do presidente da República. Segundo Vorcaro, em mensagem à sua namorada, o resultado da reunião havia sido ótimo. Mas a maior revelação ainda foi outra. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Segundo a reportagem, foram 2 encontros mencionados. Um deles foi no dia 19 de abril de 2025, quando Vorcaro disse à namorada que estava indo encontrar Alexandre de Moraes perto da sua casa. E o outro foi 10 dias depois, quando Marta pergunta a Vorcaro quem era o cara que aparecia na casa deles, na chamada de vídeo que havia acabado de fazer, e Vorcaro responde que era Alexandre de Moraes. Mas esses encontros e o contrato de 129 milhões da esposa com o banco devem ser apenas coincidências, pois o ministro protetor da democracia não teria nenhum envolvimento com um escândalo como esse, não é mesmo? Bom, em paralelo às revelações do caso Master, foram divulgadas também algumas informações relacionadas ao filho de Lula, que tem envolvimento com o escândalo do INSS. Segundo matéria publicada pela coluna de Andresa Matais no portal Metrópolis, Lulinha movimentou em uma única conta pessoal 19 milhões de reais nos últimos 4 anos. Somente em 2024 foram movimentados mais de 7 milhões de reais nessa mesma conta. A desculpa dada por aliados de Fábio Luiz à imprensa foi a de que parte do valor correspondia a uma herança. Mas não para por aí. A mesma coluna também publicou outras informações no início da manhã de hoje, como a de que Lula e Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, que pertence ao PT no momento em que as transações ocorreram, transferiram mais de 870 mil reais para Lulinha. Desse valor, mais de 720 mil partiram só de Lula. Poucos minutos depois, outra matéria. Lulinha pagava mesada para Jonas Suassuna, do sítio de Atibaia. Segundo a coluna, os pagamentos variavam entre 10 e 50 mil reais mensais. Jonas já foi sócio de Lulinha na BR4 Participações e era, no papel, um dos donos do famoso sítio de Atibaia, aquele que não era de Lula. Agora, eu confesso que, apesar de tantas novas informações reveladas, eu ainda não sei o que foi mais constrangedor para Lulinha. Os fatos divulgados nessas matérias ou a foto dele que foi divulgada em uma dessas reportagens. Só que o assunto principal desse vídeo, como eu falei lá no início, ainda é outro. O assunto principal é aquilo que Lula fez na maior cara de pau durante um evento realizado também nessas últimas 24 horas. Antes de falar sobre isso, no entanto, eu peço apenas 50 segundos da sua atenção para esse recado. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com conteúdo exclusivo que ensina passo a passo como colocar em prática cada uma das estratégias mais seguras que existem hoje para proteger aquilo que é seu, caso o Brasil, em um cenário hipotético, estivesse sob grave insegurança fiscal, econômica e jurídica, caso o governo, além de ser completamente irresponsável com as contas públicas, ainda estivesse à caça de novas sanções internacionais e a Suprema Corte, a cada ilegalidade sua exposta, resolvesse dobrar a aposta em suas medidas autoritárias. Para ter acesso a esse material, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela.
Não espere até que seja tarde demais. Agora sim, vamos aos fatos. No início da tarde de ontem, em Brasília, ocorreu a abertura da Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe. A FAO é o braço da ONU voltado à agricultura e à alimentação e é a entidade responsável pelo famoso Mapa da Fome, aquele que é utilizado pelo PT para construir a narrativa de que acabou com a fome no Brasil por 2 vezes. Sempre que fala sobre o assunto, Lula não diz que o país saiu do mapa da fome, ele diz que acabou com a fome no país. Não custa lembrar que essa narrativa é facilmente desmentida em 3 pontos. Primeiro, o critério utilizado pela FAO para tirar um país do mapa da fome é que no máximo 2,5% da sua população esteja em situação de subnutrição ou subalimentação. No caso do Brasil, 2,5% da população corresponde a mais de 5 milhões de pessoas. Então, mesmo que 5 milhões de brasileiros estejam passando fome de maneira severa, ainda assim o país ficaria fora do mapa da fome da FAO. Segundo ponto. O próprio relatório da FAO, publicado em 2025, deixa claro que os dados de alguns países, como é o caso do Brasil, foram fornecidos pelo próprio país. São dados nacionais. Ou seja, os números que favorecem o governo Lula foram fornecidos por instituições ligadas ao próprio governo Lula. Um exemplo disso é a pesquisa PNAD contínua, controlada pelo IBGE, um instituto que está hoje no centro de grandes polêmicas por conta da controversa gestão do petista Márcio Postman. Terceiro ponto. Quando o Brasil saiu do mapa da fome da FAO pela primeira vez em 2014, o diretor-geral da FAO era um militante político brasileiro, o petista José Graziano, que havia chefiado um ministério extraordinário no primeiro governo de Lula como presidente. Em 2025, quando o Brasil saiu novamente do mapa da fome, o diretor-geral da FAO era outro aliado de Lula, e é até hoje, o integrante do Partido Comunista Chinês, Qiu Dongyu. Ou seja, não há qualquer possibilidade de que a condução da FAO nesses momentos tenha sido imparcial. Agora, por falar em Qiu Dongyu, ele esteve presente nesse evento de ontem em Brasília, fez um discurso e é justamente sobre uma fala dele que eu preciso trazer alguns comentários na sequência. Lembra que eu mencionei que Lula sempre diz que acabou com a fome no Brasil? Pois bem, o próprio diretor-geral da FAO disse em Brasília, na frente de Lula, que o Brasil hoje é um dos países que tem pouco menos de 2,5% da sua população em condições de subnutrição. 7 países da região se mantêm no caminho para atingir os objetivos do ODG relacionado à fome zero até 2030. O Brasil, a Costa Rica, Guiana e o Uruguai tem relatado uma prevalência de malnutrição abaixo de 2,5%. O Chile está em 2,5%, enquanto a República Dominicana, como também o México, também se mantém no caminho para chegar. Fica muito claro na fala dele que é um objetivo chegar em 2030 com a fome zerada. Algo que eu, francamente e infelizmente, acredito que é impossível. E fica muito claro também que o Brasil ainda está longe do zero. Pois bem, agora adivinhe o que Lula teve a audácia de dizer apenas alguns minutos depois disso. Pois é, isso mesmo que você está imaginando. Então veja uma coisa, companheiros. O Brasil deu exemplo. 2 vezes. É possível acabar com a fome. É possível garantir que todo mundo tenha direito a tomar café, almoçar e jantar todo dia. É plenamente possível. Nós terminamos com a fome pela primeira vez em 2014, ainda no mandato da presidenta Dilma. E quando eu voltei a presidente em 2023, já tinha 33 milhões de pessoas em situação de fome outra vez. Em 2 anos e meio, a FAO reconheceu outra vez que nós acabamos com a fome outra vez. Sim, na frente do diretor-geral da FAO, que é seu aliado político e que havia acabado de dizer que o Brasil não acabou com a fome, Lula teve a coragem de dizer que o seu governo acabou com a fome no país. Em um evento da FAO, que deixa muito claro em seu relatório que o Brasil apenas está abaixo de 2,5% na taxa de pessoas subnutridas e que deixa claro que esses dados foram fornecidos pelo próprio Brasil, Lula tem coragem de dizer, de maneira inacreditavelmente mentirosa, que a FAO reconhece que o Brasil acabou com a fome. Olha o nível em que esse cara chegou. O mundo está errado, só ele que está certo. Uma organização internacional está errada porque não adotou a mesma narrativa que ele adotou sobre um relatório produzido por essa mesma organização. E esse cara é o mesmo que diz que este ano de 2026 será
o ano da verdade. Será o ano em que a mentira não poderá ser tolerada. E ainda tem mais um ponto desse discurso de Lula, neste mesmo evento, que eu preciso destacar aqui. Veja só. Para chamar vocês a atenção de uma coisa muito séria. Se nós pegássemos o dinheiro que foi gasto ano passado em armamentos, em conflitos, o equivalente a 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, e dividíssemos entre os 630 milhões de seres humanos que no planeta passam fome, daria para a gente ter distribuído 4.285 dólares para cada pessoa. Vocês percebem que não precisaria ter fome no mundo se houvesse o bom senso dos governantes do mundo. Eu até concordo com esse ponto de vista, mas me permita acrescentar aqui mais algumas contas muito simples. Se pegássemos os valores que foram reservados para a publicidade estatal do governo federal em 2023, 24 e 25, que foram de 531 milhões, 598 milhões e 876 milhões de reais, respectivamente, e somados totalizam mais de 2 bilhões de reais, e dividíssemos esse total pelos cerca de 5 milhões de brasileiros que passam fome de forma severa ainda hoje, nós poderíamos distribuir cerca de R$400 para cada uma dessas pessoas. Se pegássemos os 5 bilhões de reais do fundo eleitoral aprovado para 2026 pelo Congresso e sancionado sem qualquer oposição pelo presidente Lula e dividíssemos pelos 5 milhões de brasileiros que passam fome severa, poderíamos distribuir mais R$1.000 para cada um. Isso sem falar nos valores desperdiçados com reformas nos palácios presidenciais, hospedagens luxuosas em viagens internacionais, com viagens de ministros em jatos da FAB, entre tantas outras coisas absolutamente supérfluas que fazem parte da rotina desse governo. É muito fácil falar sobre os outros, seu Lula. O que eu quero ver é o senhor ser homem para olhar para o seu próprio umbigo e ver o que o senhor pode deixar de gastar do nosso dinheiro para verdadeiramente combater a fome no Brasil.